Irmãos, antes de eu trazer a palavra que Deus me deu para esse momento de manhã, mas para você que está assistindo é à noite, eu quero agradecer a Deus pela semana que eu e a pastora Marli tivemos de descanso. Eu agradeço a Deus pelas orações que todos vocês fizeram e Deus ouviu, e nós tivemos um bom momento ali de desligar um pouquinho e de descansar um pouquinho. Então eu queria que você agora orasse agradecendo a Deus, porque Ele ouviu a sua oração, Ele ouviu a minha oração. Amém? Pai, eu estou aqui em nome de Jesus, juntamente com a tua igreja. Ó Senhor, nós estamos aqui dizendo obrigado, Pai. Obrigado porque nós cremos que quando nós falamos com o Senhor nos ouve. Quando nós oramos, a oração funciona. E hoje, Senhor, nós queremos trazer uma palavra sobre a oração. Ó Senhor, eu sou testemunha que a oração daqueles que buscam ao Senhor de coração sincero, o Senhor sempre os atende, sempre os ouve, ela funciona. Eu declaro isso em nome de Jesus. Amém? Olha para o seu irmão do lado e fala assim: eu creio que a oração funciona, porque eu creio que Deus ouve o coração daqueles que nele confiam. Diga: se eu creio que hoje Deus tem uma palavra para o meu coração, e eu abro agora a minha mente para ouvir Deus falar, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, você que está conosco aqui, e é uma bênção. Irmãos, que gostoso é poder ter na palavra de Deus aquela ajuda maravilhosa que nós precisamos para aqueles momentos em que nós entramos na vida em situações de aperto, de apuro, de dificuldades, situações em que nós ficamos confusos, situações em que nós não temos recursos humanos e nós precisamos de algo divino. E aí, irmãos, o Senhor Jesus, Ele veio para cá, Ele deixou o céu, Ele veio para a terra com a missão, não apenas de nos salvar, para que a eternidade nós possamos passá-la com o Pai, mas também para cada momento que nós passarmos durante a vida aqui na terra. Enquanto o Senhor não nos recolhe para as mansões celestiais, em cada momento que nós estivermos aqui e que nós passarmos por situações, seja ela um perigo, você abre a sua boca, você fala com Deus, Ele te escuta, Ele te abençoa. Seja um momento de gratidão, você levanta a sua voz, você reconhece a presença de Deus agindo por você e você se sente bem por causa da gratidão. Então a inspiração da nossa mensagem de hoje está lá em Lucas capítulo 11, que vocês vão me acompanhar aí na projeção. Lucas capítulo 11, o versículo 1 e 2, trata-se exatamente daquele momento em que Jesus está ali orando, como sempre fazia, e quando ele chega do seu momento de oração, os seus discípulos olharam para ele e disseram: nós queremos aprender a orar com o Mestre. Porque precisamos aprender a orar com o Mestre, porque normalmente nós aprendemos a orar com o pai, com a mãe, com algum religioso, né? um professor de Bíblia, nós aprendemos de criança, nós aprendemos de jovem, de adolescente, mas de vez em quando aparece aquela situação: será que nós estamos orando certo? E de repente os discípulos, eles viram que Moisés tinha ensinado a orar, João Batista tinha ensinado seus discípulos a orar, e agora está ali Jesus, eles eram discípulos de Jesus, e eles viram que Jesus, vira e mexe, estava saindo do meio deles, indo para um lugar, e ali orando, falando com o Pai. Então eles chegam em Jesus, e olha que interessante a leitura desses dois versículos. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Ele lhes disse: quando vocês orarem, digam. E aí você, continuando a leitura, sabe que se trata daquela oração que nós chamamos de Pai Nosso. O problema dessa oração do Pai Nosso é quando ela deixa de ser uma oração. Mas Jesus não queria trazer ali um esquema pronto, um tipo abracadabra gospel,
que cada vez que você dissesse, Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome, aquilo contasse então como assim, um pontinho a teu favor, você orou? Não, Jesus simplesmente, ele veio trazer uma noção do que deve conter a nossa oração. Quantos dizem amém? Os irmãos entenderam que então a oração do Pai Nosso não pode se tornar uma reza, não pode se tornar algo que você mecanicamente faz, e porque você fez, você acha que então agora Deus tem a obrigação de fazer a parte dele, eu fiz a minha. Não, Jesus ele estava passando princípios e noções. Alguém disse que a oração é o maior trabalho de um cristão. Às vezes nós achamos que fazer algumas coisas na igreja, fazer algumas coisas, é muito bom, claro. Irmãos, é muito bom quando tem alguém que serve. É muito bom quando tem alguém, por exemplo, para esse culto ir ao ar. Você não faz ideia quanta gente está envolvida. Nós temos irmãos na câmera, nós temos irmãos na transmissão, na gravação, no som, aqui no instrumental tocando, irmãos orando, nós temos um grupo ali cuidando das crianças, enfim, é muita gente. E se você quiser, tem ainda espaço para você, sempre tem espaço para mais alguém, amém? Mas isso é bom. Mas de repente aquele irmãozinho que tem um chamado de oração. Nós temos um grupo aqui na igreja que é um chamado grupo de intercessão. Quem faz parte? Se tem alguém aqui, levanta a mão. Isso, glória a Deus, faz parte. Isso, glória a Deus. Irmãos, quando acontece alguma situação, e às vezes acontece situações feias, primeira coisa que a gente faz, nós colocamos ali no WhatsApp desse grupo de intercessão, irmãos, orem a favor, e aí a gente menciona o fato. Irmãos, glória a Deus, porque essas pessoas que fazem parte desse grupo de intercessão, eles acreditam que quando eles dobram o joelho, quando eles oram por aquela situação, Deus está no céu ouvindo e atendendo. Aleluia. Então, se alguém falar, eu não faço nada na igreja, mas você ora, você está fazendo um trabalho importantíssimo. Você não faz ideia do quanto o céu se move na terra quando alguém dobra o joelho e fala com Deus. Irmãos, eu não faço ideia, você também não faz. Eu só sei que quando a gente faz isso, milagres acontecem. Milagres acontecem. Alguém também diz que as orações sobrevivem à vida daqueles que as proferiram. Pessoas que oraram, morreram, mas a oração deles ficou. Quantas vezes nós temos casos de pessoas que oraram pela conversão de um filho, de um marido, de uma esposa, morreram e não viram a conversão, mas está registrado lá no céu. E eu amo ter um texto que eu não me lembro o endereço, mas lá em Apocalipse diz que o Senhor recolhe, os anjos do Senhor recolhem as lágrimas dos que choram em taças, para depois derramar atendendo. Aleluia. Eu não sei quantas lágrimas você já tem derramado, mas se você já tiver um estoquezinho delas lá no céu, por pequeno que seja, não pense que vai passar vazio e branco. Deus, uma hora, vem com a resposta, amém? E você vai ser atendido sim, porque a oração funciona. A oração também sobrevive a uma geração, ela sobrevive a um mundo. Oração, irmãos, é algo que você nunca vai perder o tempo orando. Orei tanto por isso acontecer, não aconteceu. Ok, não aconteceu por quê? Porque é Deus quem decide a hora, o momento e a forma de atender. Agora, esse pedido dos discípulos, irmãos, ele reflete algum tipo de dúvida que tinha naqueles dias e pode ter também hoje. Já não passou pelo seu coração algum tipo de dúvida? Será que você está orando certo? Será que Deus está ouvindo a tua oração? Será que não existe uma outra maneira de orar do que essa que você tem usado? Irmãos, dúvida é dúvida. Os discípulos também tinham. E de repente, nós também, não tem problema nenhum se nós tivermos. Então, porque existe a dúvida, é que existe nas palavras de Deus explicações a respeito do que é oração, de como funciona, do tipo de oração, observando a maneira como o nosso mestre fez. Mas se tem alguém que vai nos ensinar a orar, não pode ser outro a não ser Jesus. Não acredite que nenhum guru, nenhum líder religioso vai apresentar ali uma oração, seja ela verbal, seja ela escrita ali no papelzinho,
Já viu pílula de oração? Então, existe, eu já vi, tá? Então, mas o que está ali? Se não tiver no coração, irmãos, aquilo ali é só um papelzinho que a pessoa abre e lê, uma pílula de oração, ok? Agora, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Deus quer que a gente fique bastante tempo na presença dEle. Deus quer que você não tenha pressa quando chegar na presença dEle. Deus quer que você tenha muitos assuntos, muitos motivos, muitos momentos para você estar ali na presença dEle. Porque a gente não faz ideia do que Jesus conquistou para nós. Jesus conquistou o direito de chegar em Deus e falar: Pai, meu Pai, eu estou aqui com uma situação, eu estou aqui com uma dificuldade, eu estou aqui num apuro. E aí o Pai olha e fala assim: eu estou aqui para te atender, pode falar comigo. Então, irmãos, não fique nessa de pílula de oração, um minutinho de oração, oração na hora do almoço, oração na hora que levanta, na hora que vai dormir. Irmãos, tudo isso pode fazer, não condeno nada disso não. Cada momento nós temos oração, mas em cada um desses momentos, não faça algo mecânico não, faça algo assim, que o coração se derrama, porque tem um ouvido te ouvindo no céu, tem um Pai disposto a te ouvir e atender. E a maior alegria de Deus é quando nós como filhos olhamos para Ele e falamos assim: eu preciso tanto do Senhor. Um pai e uma mãe, quando um filho vem lá com aquelas bajulações, né? Que muitas vezes é bajulação, porque ele está interessado em alguma coisa, então ele vem com aquela conversa: papai, mamãe, né? Vovô, vovô então funciona demais, né, Ruth? Não é, Mila? Vovô funciona demais. E às vezes a gente chega: papai, eu estou numa situação. Deus ouve? Claro que ouve, não ouve, mas irmão, que não seja apenas nesses momentos. Você está feliz, está alegre, está contente? Fala: Deus, eu queria agradecer. Olha, esse momento agora nós vamos bater um papo aqui. Eu tenho tanta coisa. Eu reconheço o Senhor fazendo por mim. Aleluia, glória a Deus. Quantos irmãos têm reconhecido que Deus tem feito por você e tenho agradecido em oração? Aleluia. Agora, dúvidas sobre a oração. Por exemplo, tem dúvidas de como orar corretamente, tem dúvidas de qual o tipo de oração que Deus ouve. A oração mais, pentecostal, mais quente, mais, ou é aquela oração mais comportada, mais... Irmãos, qual tipo? Eu penso que Deus ouve tudo. Tudo que for oração, que sair de um coração em direção ao Pai, Deus ouve, não importa. Você é do reteté, amém, ora Deus está ouvindo. Você é da calmaria, amém, ora Deus está ouvindo, amém. O que Deus quer? Está falando comigo, não importa o jeito. Cada um tem o seu jeitão. E Deus gosta de todos, amém. Agora, como ter minhas orações respondidas? Aí então é uma coisa que não dá muito para explicar. Mas uma coisa que eu estava observando, que nesses últimos anos, o Google divulgou uma pesquisa que aumentou muitas e muitas vezes as consultas no Google a respeito de o que é oração, como orar, oração que agrada a Deus. Aumentou demais as pesquisas em cima de oração. Por que será, irmãos? E eu creio que nesse 1 ano e meio, então, aumentou ainda mais ainda. Que quando você tem uma necessidade, uma dificuldade e uma dúvida, nós precisamos consultar alguma coisa. Os irmãos têm o hábito de consultar quando não sabem? Irmãos, eu consulto. Olha, e agora nunca teve tão fácil. Em qualquer lugar que você está, você tem um celularzinho e você ali tem à sua disposição um mecanismo de pesquisa. Aliás, agora de manhã, eu sou que estava com a televisão ligada, eu ouvi ali alguém comentando que nós somos 212 milhões de brasileiros e tem 230 e poucos milhões de celular. Ele falou, deu 1, não sei quanto de celular por pessoa. Ou seja, eu creio que não existe um brasileiro que não tenha o seu celular, ok? E nesse seu celular, pesquisa é a coisa que você mais tem de utilidade, O celular serve para muita coisa, mas para pesquisar é a coisa mais maravilhosa. Então,
Não tem problema quando você não sabe alguma coisa, pesquisa. E agora nós vamos falar: Senhor Jesus, eu estou pesquisando agora. Eu quero sair daqui sabendo orar mais e melhor. Eu quero saber um pouco mais sobre oração. E aí, lá, lendo Tiago capítulo 5, versículo 16, diz assim: a oração de um justo, ela é poderosa e eficaz. Olha para o seu irmão que está do seu lado e fala assim: a sua oração é poderosa. A sua oração é eficaz. É poderosa por quê? Já ouviram alguém falar assim: eu vou lá pedir para o fulano orar porque tem uma oração forte? Que negócio é esse de oração forte? O que você entende por oração forte? Se eu tiver que explicar uma oração forte que funciona, é a oração daquele que tem fé em Deus, de que dobra o seu joelho, que reconhece que existe alguém no céu com o ouvido disposto a ouvir, e esse agora vai chorar aos pés do Senhor a favor daquele pedido. Essa é a oração forte. Fora disso, irmão, não existe oração forte. Amém? A oração só é forte quando você fala com a pessoa que responde e com o coração voltado dentro das condições. Então a primeira coisa que nós vamos aprender com Jesus é: ore sempre. Qual é o momento de orar? Não é só no momento da dor, mas é no momento em também que você está desfrutando de alguma coisa. Então, orar sempre. Lá em Lucas capítulo 5, o versículo 16, diz assim: Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Eu estou falando que esse texto diz que Jesus orava. Precisa dizer mais alguma coisa a respeito da necessidade de orar? E esse pedido dos discípulos surgiu quando eles perceberam que para tudo Jesus orava. Tudo que Jesus ia fazer, ele saía para um cantinho e eles percebiam que ele estava falando com o Pai. E a coisa mais linda é quando Jesus fala assim: e eu estou dando o direito de vocês também falarem com o Pai do mesmo jeito que eu falo. Irmãos, isso para nós hoje pode parecer que não tem muita coisa, né? Mas para um povo que naquela época, para falar com Deus, tinha que ir lá no templo, tinha que ter um sacerdote paramentado. Esse sacerdote não podia estar em pecado, porque senão ele morria. Esse sacerdote tinha que ter lá os rituais segundo a lei. Ele tinha uma preparação. Então ninguém se sentia qualificado para falar com Deus. Eles iam lá e falavam: sacerdote, eu pequei, eu trouxe aqui a minha oferta, por favor, fala com Deus no meu lugar. Aí Jesus falou assim: eu estou acabando com isso. Eu estou acabando com a profissão de orador profissional. Eu estou dando a cada um dos meus filhos o direito de, aonde você estiver, na situação que você estiver, dentro do tempo que você tiver, fala comigo que eu te escuto. Aleluia. Irmãos, eu não sei você, mas eu me alegro com isso, de saber que Jesus orava e ele falou: vocês também precisam orar. Glória a Deus. Agora, quando que nós vamos orar? Por exemplo, Jesus orava antes de decisões, antes de ele escolher os 12. Aqui em Lucas capítulo 6, verso 12, me acompanhe. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar. Passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos. Então, antes de grandes decisões, olha a primeira lição: quando orar, vai tomar uma decisão, irmão. Mesmo que essa decisão, você não julgue que ela assim é tão importante. Mesmo que seja aquele problema que você fala: eu vou orar, se der certo, Deus, se não deu, paciência. Mesmo nesses casos, esses casos a gente ora mais por desencargo de consciência, né? Mesmo nesses casos, fala com Deus, que o Senhor pode te dar uma direção diferente, sabe? E aquilo que você acha que, se não funcionar, não faz mal, de repente Deus vai fazer funcionar, e aquilo vai fazer a diferença na sua vida. Tá? Então não menospreze motivos, ore sempre, sempre. Por quê? Por tudo. Vai comprar um carro, ora. Vai vender um carro, ora. Mas orar para vender sim, para que apareça um comprador que fique satisfeito, não venha reclamar que depois você passou a perna nele. A coisa mais triste, irmãos, é quando alguém compra um carro de um filho de Deus e depois ele fala: aquele cara me enganou.
Não é triste? Eu não sei você, mas eu me sentiria muito triste se eu fizesse algum tipo de negócio que alguém depois dissesse: cala, é filho de Deus e precisa enganar os outros para sobreviver. Que Deus é esse? Fala para o irmão: teu Deus não é assim. Você não precisa fazer falcatrua, mas você precisa orar. Estou com uma causa na justiça, e aí o advogado falou assim, que eu tenho que arrumar uma porção de provas, e elas não precisam ser assim muito verdadeiras, não, elas têm que ser verdade, porque a verdade liberta. Só a verdade liberta. A Bíblia diz que conhecereis a verdade, e é ela que liberta. Então não é porque é um juiz humano que vai decidir que você vai arrumar uma mentira, uma falcatrua, e o diabo vai te defender sempre. Pode ser que naquele momento você ganhe, mas depois você vai perder feio, ainda vai ficar vergonha, e ainda vai ficar depois um dia o Senhor falar: por que você não me pôs na causa e pôs um ímpio, que te aconselhou a fazer essa mandinga, essa maldade. Outro motivo de oração: depois de grandes realizações, Jesus orava. Mateus capítulo 14, vamos ler juntos, versículo 20. Todos comeram, ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Irmão, Jesus faz um milagre, pega um pão, multiplica, uma multidão come. Jesus depois pega, sobe no monte e vai agradecer ao Pai. Irmãos, isso é exemplo. Isso significa que cada vez que você tiver sucesso em alguma coisa, grandes realizações, lembre de agradecer. Compareça diante do Senhor com orações de gratidão. Você pode comparecer com orações de petição, mas lembre também, Jesus apareceu aqui diante do Pai, agradecendo o milagre, porque foi o Pai que fez. Amém, irmãos? O que Jesus tinha na mão? Um recurso humano limitadíssimo, alguns pãezinhos, alguns peixes. E qual era a necessidade? Alimentar uma multidão. Quem fez isso? Jesus simplesmente apresentou aquilo ao Pai e disse: Pai, multiplica, porque aqui tem uma necessidade. E o que o Pai fez? Você está pedindo, oração funciona, eu vou atender. Amém, irmãos? Por que eu estou falando isso aqui? Porque nós vivemos aprendendo, todo dia a gente aprende um pouco mais. E sobre oração, não pensa que você já sabe tudo. Deus quer que você descubra algumas coisas novas, para que Ele te dê também algumas coisas novas. Quantos creem nisso? Glória a Jesus. Outro momento, em momentos de alegria, Lucas 10, 21 diz que naquela hora Jesus, exultando no Espírito Santo, disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Quando é que Jesus faz essa oração? Quando os discípulos que foram enviados por Jesus voltam com o relatório dizendo: Jesus, até os demônios nos obedeceram. Jesus, o Senhor nos mandou cá em cada lugar, em cada boca fria, em cada lugar perigoso. Jesus, o diabo estava espreitando a gente, mas nós chegávamos lá e nós falávamos no teu nome, os demônios saíam correndo. Aleluia. Aí Jesus pega e vai orar. Jesus fica contente, Jesus fica alegre. Falou: aquilo que eu falei para eles, o Pai está honrando. O Pai está honrando, eles estão cheios de poder, de autoridade, como eu também. Glória a Jesus. Irmãos, eu acho que isso tem que queimar o meu coração e o seu. Falar que Jesus orava é uma coisa. Falar que os discípulos de Jesus, no nome dele, fizeram maravilha, é outra coisa. Qual a diferença dos discípulos de Jesus para mim e para você hoje aqui? Só o tempo que passou. Eu sou dessa geração, eles eram daquela. Mas o Deus é o mesmo. A necessidade daqueles dias hoje também tem. E se diante da necessidade
não se intimide, porque existe um poder demoníaco por trás da opressão que está sobre você. Ele vai cair por terra em nome de Jesus. Amém? O poder da oração derruba os demônios. Os discípulos chegaram contando maravilha, e Jesus falou: é porque funciona, que gostoso. Eles perceberam que o que eu falei funciona. Aleluia. E nós somos hoje os que vão experimentar o funcionar de Deus quando nós oramos. Em momentos difíceis, momentos em que Jesus estava ali para ser crucificado, que é um momento mais difícil que esse. Você está ali para ser pregado numa cruz, você está naquele momento de oração e você vai falar com Deus: ô Senhor, será que tem um jeitinho aí? Não, olha, eu sei que a palavra está escrito que vai acontecer isso, mas quem sabe se o Senhor pode evitar. Então aqui em Lucas 22:41, olha só: ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Irmãos, nesse momento Jesus estava para ir para a cruz. Ele vai orar e na oração ele pediu algo que eu também pediria, não sei você. Você já pediu para Deus te livrar de algumas coisas? Está errado pedir? Mesmo que esteja evidente, mesmo que esteja mais na cara do que no nariz, que aquilo precisa acontecer, ou já aconteceu, e aí? Você acredita que Deus pode mudar, reverter? Né? Está lá uma pessoa enferma, o médico chega e dá um diagnóstico: olha, não tem mais jeito. Você vai orar ou não? Vamos orar ou não? Irmão, nós temos feito orações por pessoas que estão aí acometidas por esse vírus maligno, né? Algumas Deus ouve, outras Deus não ouve, mas nós continuamos orando. Não é porque nós já oramos por alguém não morrer, ele morreu, que nós vamos parar de orar. Porque vamos nos lembrar daqueles que não morreram porque nós oramos. Ou você não acredita que foi porque nós oramos? Sabe, a pior coisa que tem é quando você fala com Deus, pede para Deus fazer, você espera que Ele faça, Ele faz, depois você diz: ah, foi o acaso. Oh, santa medicina, santa isso, santa aquilo. Oh, bendita a intervenção, bendita a hora que surgiu fulano, cicrano. Que isso, irmão? Bendita a hora que Deus te ouviu, atendeu o teu pedido, a oração funcionou. Glória a Deus. Amém? Então Jesus estava lá: Pai, vou para a cruz, eu sei, vim para isso, mas se tiver um jeito, né? Só que, irmãos, Jesus nos ensina em todos os momentos que Ele ora, que Deus tem algumas maneiras de responder a nossa oração. Uma delas nós precisamos esperar que Deus faça a vontade dEle. Não precisamos? Quando você vai orar pedindo que Deus faça a vontade dEle, você precisa valorizar a presença dEle. Quando nós vamos orar pedindo para Deus ouvir, nós temos que crer que Ele está presente. Quando você dobra o seu joelho para orar, ou mesmo de pé, às vezes não é possível dobrar o joelho. Irmãos, quando eu falo dobrar o joelho, eu estou falando naquele momento que você pode, tem condições. Mas, irmão, não é necessariamente toda oração tem que ser feita de joelho dobrado, porque muitas vezes você está numa situação que você está de pé num ônibus ali, você vê um perigo iminente, você vai dobrar o joelho no meio daquilo? Não, mas você pode orar, não pode? Então valorize a presença, o Senhor está ali. Valorize, irmãos, o seu encontro com Deus naquele momento. Valorize, irmãos, o seu relacionamento com o Pai. Creia que ali Ele está te ouvindo, sim. Amém? Ponto 2, outra coisa: ore de forma específica e sincera. Lá em Mateus 6, verso 7 diz: e quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Você pensa assim também, irmão? Por muito falar você é ouvido. Pensa. Jesus falou: eles pensam, os pagãos pensam assim: não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Então, não é pela quantidade de vezes
Tá? Não entra nessa de, olha, você tem para resolver esse problema, deixa eu ver a fórmula aqui, é 7 vezes. Não, essa aqui é mais séria, é 12 vezes. Não, é 21. Não entra nessa. Não acredite que é pela quantidade de tempo, mas acredite que é pela quantidade de vezes, mas é pelo fé e tempo que você está na presença de Deus. Lá em Mateus 20, verso 32 diz: Jesus, parando, chamou-os e perguntou-lhes: o que vocês querem que eu lhes faça? Ele está falando com os cegos. Responderam eles: Senhor, nós queremos que se abram os nossos olhos. Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos deles imediatamente. Eles recuperaram a visão e os seguiram. Agora alguém fala, mas espera aí, alguns cegos chegam diante de Jesus e falam: Senhor, o senhor podia nos curar? Jesus vem e fala assim: o que vocês querem? Espera aí, o que você acha que um cego quer? O que você acha que um cego quer? Ser curado? O que você acha que uma pessoa que tem um problema na coluna quer? Ser curado? Tá. Então deixa eu falar uma coisa para você. Eu já conheci pessoas que tinham problema na coluna, estava afastado, recebendo pelo INSS, e a igreja orava e nada de curar. A igreja orava e nada de curar. Um belo dia Deus curou. O cara não gostou. Por quê? Porque enquanto ele estava com o problema na coluna, ele recebia um salário maior do INSS, porque não vinha aquele desconto, e ele ficava em casa fazendo o que ele queria. No dia que constatou, Deus abençoou, você foi curado, ele foi lá, a perícia liberou, ele voltou a ganhar um pouco menos, que agora vem o desconto, e ele voltou todo dia a ter compromisso de trabalho. Você acha que esse cara gostou de ser curado? Então, Jesus perguntou para o cego: o que vocês querem? Aí eles disseram: Senhor, nós queremos ver. Bom. Não, porque se vocês quisessem uma gorjeta, está aqui, uma esmola, está aqui. Se vocês quisessem alguma coisa, está aqui. Então, irmãos, você tem sempre que dizer para Deus o que você quer, e tem que ser o que você quer mesmo. Por quê? Jesus perguntou para o cego: o que vocês querem que eu faça? Quando eles disseram: nós queremos que se abram os nossos olhos, Jesus teve compaixão deles, tocou nos olhos deles imediatamente. Eles recuperaram a visão e os seguiram. Aleluia. Quantos dão glória a Deus por isso? Você está imaginando a cena? Jesus toca nos olhos do cego, porque eles falaram: nós queremos ver. Bom, então agora seja feito o que você quer. E todos começaram a ver. Glória a Jesus. Irmãos, o terceiro ponto é: ore com motivações conectadas ao coração de Deus. Motivação é o que nos leva a orar, conectada com o coração de Deus. Ou seja, o que eu quero tem que coincidir com o que Deus quer. Não basta só o que eu quero. Porque muitas vezes as pessoas reclamam: eu orei e Deus não fez. Por quê? Se não foi o que ele queria, não ia dar certo mesmo. Quantas vezes nós sabemos que Deus não gosta de algumas coisas e nós oramos para Deus abrir exceção? Conhece gente assim? Está cheio. Ele sabe que está errado, mas ele fala para Deus: mas Senhor, abençoa do mesmo jeito, que eu preciso dessa bênção. Não, mas não posso, está errado. Senhor, abre uma exceção só para mim. Nem para Jesus Deus abriu exceção. Se pudesse abrir exceção na vontade do Pai e não acontecer, Jesus tinha todo o crédito para falar: Pai, passa de mim, e passaria o cálice. Jesus falou: passa de mim, e não passou, porque Jesus disse: porque eu não quero que faça a minha vontade. Eu sou divino, estou aqui na terra, nós temos uma comunhão, eu oro para tudo, mas pode ser que eu não estou percebendo que a única solução é essa. Mas se eu vou para a cruz, você vai ressuscitar, e a vitória está na ressurreição. Irmão, você vai orar para uma situação não acontecer, ela vai acontecer, e de repente a vitória vai estar em Deus levantar você depois do tombo, ressuscitar você depois dessa morte financeira, dessa saúde que foi abalada. Eu não sei, mas sempre que nós submetemos à vontade de Deus, o melhor que nos acontece é o que Deus vai permitir e vai acontecer. Então, ore com motivações conectadas. João capítulo 14, versículo 13.
E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Orar em nome de Jesus. Oh, irmão, como eu gosto de bater nessa tecla. Orar em nome de Jesus. Por quê? Por que eu não posso pedir em nome de um dos discípulos de Jesus que foi muito íntimo? Por que eu não posso pedir em nome da mãe de Jesus que foi a que gerou? Por que Jesus aqui disse orar no meu nome? Por quê? Porque o único que foi humano, mas fez um sacrifício e Deus aceitou, porque ele não era só humano, ele também era divino. Foi o único que depois que morreu ressuscitou e subiu aos céus, e hoje ele está na posição que ninguém está, só Jesus, ao lado do Pai, ouvindo todos que orarem no nome dele, para dizer assim: Pai, eu intercedo por ele. Quem atende é Deus, mas quem intercede é o Filho Jesus. Não tem Pedro, Paulo, João, Antônio, não tem Maria, Margarete e outros aí, não tem. Não, só Jesus, o único que quando você ora em nome dele, ele olha para você e fala: o meu nome tem poder, né? Vocês viram lá na terra, né? Os meus discípulos constataram isso, que quando eles falavam no meu nome, os demônios saíam. Então, seja feito no meu nome. Então, irmãos, considere isso, motivações conectadas. João capítulo 14, verso 15 diz: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Uma coisa essencial para a oração ser atendida está em obediência. Lá em Tiago 4, versículo 2: vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Olha para cá. Perceba então que você pode pedir o que quiser, mas a motivação do pedido leva-se em conta. Amém? Você pode pedir o que quiser, tá? Pedir não ofende. Não, não ofende. Agora, para Deus atender, a motivação do seu pedido precisa coincidir com a motivação do coração do Pai. Quantos acreditam que uma vez que você aceitou a Jesus Cristo como Senhor, esse Senhor sabe controlar a sua vida? Quantos acreditam nisso? Amém? Você que está aí me ouvindo também nessa gravação, eu pergunto para você: tudo que te acontece, você acredita que Deus tem a permissão? Mas é muito importante saber disso. Então nós temos que ter exatamente a motivação conectada ao coração de Deus. Não é porque nós julgamos que a causa é boa que nós vamos falar, porque Jesus diz: tudo que pedir em meu nome está resolvido, então abracadabra. Não, a motivação. E aí aqui o texto fala: olha, tem motivação que é vergonhosa. Pede porque é cobiçoso, pede porque quer gastar com porcariada. Deus não vai atender, vai? Aqui está dizendo que não. Quarto ponto, vai até o quinto, hein? Ore humildemente. A oração funciona, mas a oração humilde, a oração arrogante não funciona. Olha que interessante. Jesus vai contar aqui um exemplo de oração com humildade para a gente entender. Lucas 19, versículo 9 diz: alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. Então é uma história. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. Ou seja, um era religioso ao extremo e o outro era, qualquer coisa. O fariseu, em pé, orava assim no seu íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus,
tem misericórdia de mim, que eu sou um pecador. Eu lhe digo, que este homem e não outro foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Aleluia, aleluia, irmãos, está entendendo? Motivação do coração, coração humilde. A um coração humilde e quebrantado o Senhor não desprezará, assim diz a palavra de Deus. Sempre que for orar, coloque-se humildemente diante de Jesus como Senhor. Eu tenho que enfatizar isso, irmãos, porque existe uma leve tendência de colocar Jesus na qualidade de irmão, onde você chama de você. Mas, irmão, o único que nós podemos chamar de Senhor é Jesus. Nós não podemos chamar de Senhor. Aqui na terra você chama pessoas mais velhas de Senhor por respeito, mas quando nós olhamos e falamos com Deus, é Senhor. Aquele que não tem coragem de glorificar o nome de Jesus, chamando-o de Senhor, seja numa oração, seja num louvor, numa adoração, irmão, eu fico meio com o pé atrás. Qual é o propósito dessa oração? Qual é o propósito desse louvor? Se não é reconhecer o senhorio daquele que merece toda a honra, toda a glória, todo o poder. Amém? Quem é que na terra tem a missão de glorificar ao Senhor Jesus? Levante sua mão. É eu, é você que está por trás aí assistindo esse programa. Nós, irmãos, que dizemos que Jesus é o meu Senhor, porque no momento que a gente aceita Jesus, como é que você fez aquela oração? Eu te aceito como Senhor e Salvador. Aceitar como Salvador é porque não tem outro jeito. Agora, aceitar como Senhor é humildade, tá? Eu reconheço que esse é o único que eu vou dobrar meu joelho, e eu não vou perder nenhuma oportunidade. Estou cantando Senhor Jesus, estou orando Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Então, olha, humildade Deus atende. É interessante que nós temos exemplos aqui. Lá em Neemias capítulo 1, versículo 6, olha só Neemias orando: confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Olha Neemias reconhecendo: Deus, a gente não presta. Não estou aqui para reivindicar direito, não, mas nós estamos tão necessitados, Senhor. É ou não é uma humildade? Então nós vimos um homem maravilhoso como esse Neemias, né? Que a Bíblia conta. Lá em Daniel capítulo 9, versículo 4, diz assim: orei ao Senhor, ao meu Deus, e confessei. Confessei o quê? Ó Senhor, Deus grande e temível, que mantém a sua aliança de amor com todos aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Nós temos pecado e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Aleluia. Irmãos, a primeira coisa que nós precisamos admitir no momento da oração é que nós somos sim passíveis de cometer pecados, e todo pecado que for confessado será perdoado. Mas se não for confessado, é porque às vezes a gente pensa que não é pecado. E a gente sabe que aquilo que a Bíblia diz que é pecado, não tem tempo. Não, isso era pecado, agora não é mais pecado. Se era, será e sempre será. É e sempre será. Amém? Então, aquilo que Deus fala com você, reconhece: grande coisa que você fez, grande coisa que você caiu. Sabe por que você caiu no pecado? Porque o diabo te empurrou, meu irmão. Sabe por que o diabo te empurrou? Porque ele te odeia. Sabe por que ele te odeia? Porque ele sabe que em você existe um grande amor de Jesus. Ele sabe que existe um grande poder do Senhor na sua vida. Amém, irmãos? Você sente isso? Quando você for orar, eu sei que você tem que pedir perdão pelos seus pecados, mas irmão, você é um filho de Deus arrependido, dizendo ao Senhor: eu fiz, está errado, eu reconheço, me perdoa, porque eu nunca mais vou fazer. Aleluia.
Esse arrependimento de eu nunca mais farei, move o coração de Deus. Aleluia. Último ponto para encerrar, depois nós vamos celebrar a ceia do Senhor. A ceia, os elementos para nós estamos no presencial, já estão preparados, mas você que está em casa, depois desse ponto, se você quiser participar da ceia, estou falando agora com você que vai assistir escuta às 18 horas, é só separar um pedacinho de pão, um cálicezinho de suco de uva, deixa do lado, no momento certo nós vamos pegar todos juntos e você vai participar conosco, amém? Depois eu vou explicar por que você deve participar da ceia do Senhor. Último ponto, ore com fé. Fala para o irmão do seu lado, ora com fé. Ora com fé. Mateus, capítulo 21, verso 22. Leiam comigo na projeção. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Aleluia. Eu quero que você pense nessa declaração de Jesus. Tudo o que pedirem em oração, se crerem, receberão. Aleluia. Sabe que você pode falar isso para o seu irmão? Assim, se você pedir em oração crendo, você vai receber. Vira para o irmão do outro lado e fala assim: ei, continua pedindo que Deus vai te atender. Amém? Mas o conselho de Tiago para a oração funcionar, capítulo 1, versículo 6, Tiago 1, 6, leiam comigo. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense, presta atenção, não pense, está escrito, tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável e em tudo o que faz. Aleluia. Irmãos, pedir não crendo que vai receber é como uma espécie de ofensa ao Senhor, porque o Senhor disse: tudo que pedir em meu nome vocês vão receber. Disse ou não disse? Eu li com os irmãos. Se você tiver dúvida, em algum momento que o diabo te colocar, acha esses textos e fala: está escrito aqui, faz milhares de anos que isso foi escrito e nunca foi mudado, e o diabo não conseguiu tirar isso daqui, está até hoje, eu estou lendo, estou pondo o dedo em cima. Tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Então a parte nossa é crer, e o resto é com Deus, amém? Glória a Jesus, né? Então, não procure resposta em oração se você estiver orando sem nenhuma expectativa de receber, amém? Se você não tiver expectativa de receber, nem precisa orar. Por quê? Porque se você ora sem expectativa de receber e não recebe, o que você vai dizer da oração? Não funciona. Já orou? Estou orando faz tempo. Não funciona. Funcionar já tinha feito. Espera um pouquinho. Vamos deixar Deus responder do jeito dele? Deus tem uma resposta que é assim. Quantos gostam do sim de Deus? O que significa o sim de Deus? Que aquilo que você pediu, Deus também estava a fim de dar. Estava dentro do projeto, do propósito dele. Então você conseguiu fazer um pedido que estava alinhado, afinado, ajustado com o que Deus já estava preparando para você. Então você orou e de repente recebeu o sim de Deus. Aleluia. Então glória a Deus. Quantos aqui já tiveram a experiência de receber um sim de Deus? Dá um glória a Deus com força. Não, eu quero que você convença. Então Deus diz sim, não diz? Vocês são testemunha comigo aqui nesse auditório que Deus diz sim. Agora Deus tem um não. Deus tem um não. Eu sei que eu não gosto do não. Eu acho que Jesus também não ficou muito contente quando ele falou: pai, passa de mim esse cálice. O pai falou: não vai passar. Tá bom. Então vamos aguentar. Irmãos, o não de Deus não significa que acabou para você. Não significa que agora não tem mais jeito, é se conformar com a derrota, vamos viver assim. Não vem com aqueles mimimi, se Deus gostar de mim, tinha dito sim, aí for falar não. Calma. Esse não de Deus não é final.
esse não de Deus de repente é para aquele momento, porque Deus está preparando algo muito melhor do que dizer um sim agora. Sabe, irmãos, eu agradeço a Deus porque algumas coisas que eu orei, Deus não disse sim. Porque se ele tivesse dito sim, eu cheguei à conclusão mais tarde, eu tinha entrado em cada enroscada. E uma delas foi casamento. Louva a Deus, porque alguns casos que eu coloquei diante de Deus, algumas moças, Deus falou, não. E eu falei, então, né, Senhor? E aí um dia eu orei e falei, agora sim. Agora sim. Irmãos, o não de Deus não é final. É só para ver se você vai continuar firme. E quando chegar o momento certo, você vai ver que delícia o sim no tempo de Deus. Mas o mais comum às vezes é Deus falar, espere. Quantos tem paciência para esperar? Diz que o apressado come cru, né? É verdade, irmãos? O arrozinho está lá, uma fome danada. Tá bom assim mesmo, então vai comer cru. Irmãos, espera o tempo do Senhor. A Bíblia diz, esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu a minha oração, atendeu o meu pedido e eu fui muito abençoado. Não troque a palavra esperar por desesperar. Não diga, não repita esse versículo, esperei com paciência no Senhor, me desesperei com impaciência diante do Senhor, porque a coisa fica feia. Se desesperar com impaciência diante do Senhor, não traz o resultado que Deus planejou. Pode ser que até você fique contente no primeiro momento, mas depois você vai falar, a mulher que me deste, hein, Senhor? Foi comer a fruta lá que o Senhor não deu, proibiu. Então, estou só lembrando de Adão e Eva, amém? Mas cada um de nós já sabe, irmãos, por experiência, que em algumas vezes nós desesperamos no Senhor e fizemos besteira. E tem algumas que não dá para retornar. Agora nós falamos, Senhor, agora me ajuda a aguentar para o resto da vida. Deus fala, eu sou contigo, não reda o pé. Fica firme, varão valoroso. Amém, queridos? Glória a Deus. Então a conclusão para a gente ir para a ceia é João capítulo 14, verso 12. Jesus diz, digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Irmãos, entenda uma coisa, nenhum homem é maior do que a sua vida de oração. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu espero que você então aprendeu com esses 5 pontos, alguma coisinha mais sobre oração. Só para você levar daqui a essência. Orar é bom, ore sempre. Primeiro ponto que nós dissemos, ore sempre, porque orar funciona. Segunda coisa que nós falamos é que você deve orar de forma específica e sincera. Saiba o que você está pedindo e tenha sinceridade no seu coração ao pedir. Terceira coisa, você ore com a motivação conectada com o coração de Deus. Não ore contra a vontade de Deus, porque isso não vai acontecer. Ore buscando na palavra respaldo, coerência, e aí sim a oração vai funcionar. Quarta coisa, ore humildemente. Não precisa bater no peito, nem ser arrogante, nem ser exigente, e nem ser como aquela criança birrenta. Eu quero. Com Deus não tem essa. Amém? Então, humildemente, reconheça e se humilhe. E o último ponto é, ore com fé. Amém? Queria que os irmãos ficassem de pé, eu queria orar agora com fé nesse momento. E a minha oração, eu vou orar aqui, fazer 2 orações. A primeira delas é, talvez alguém que esteja aqui nesse auditório, ou alguém que está nos assistindo nesse culto às 18 horas, foi tocado por Deus para começar a orar de forma diferente. Talvez você falou, puxa, eu não sabia. Que bom que Deus me trouxe aqui, que bom que eu estou assistindo esse culto, estou aprendendo sobre oração. E começa a encher o seu coração de uma expectativa favorável, gostosa.
eu vou orar diferente, vai funcionar. Vai funcionar. Mas deixa eu te dizer, Jesus estava ensinando discípulos a orar. E a minha pergunta é: você é um discípulo de Jesus? Jesus não estava fazendo aquele ensinamento para toda a multidão, era para os discípulos. O que é discípulo? Discípulo é aquele que segue o mestre. Discípulo não é uma pessoa que já nasce pronta. Ninguém nesse mundo que está vivo já nasceu seguindo a Jesus. Não. Nós fazemos uma escolha para seguir a Jesus. E o meu convite nesse momento é para que você reflita. A partir de quando você começou a seguir a Jesus? A partir de que dia? A partir de que momento? A partir de que conversa com Deus que você começou a seguir Jesus? A Bíblia diz que para seguir Jesus, todos nós precisamos abrir a nossa boca, crendo que Ele é o Mestre. Quando convidaram alguém para seguir Jesus, o convite foi: vamos lá, porque nós encontramos o Mestre. Todos nós, quando chegamos à conclusão, agora eu encontrei Jesus de verdade, ali é preciso fazer uma oração dizendo: Jesus, eu te recebo, perdoa meus pecados, eu reconheço que preciso de perdão, teus pecados são perdoados. Agora você se torna filho de Deus, não é mais culpado, porque o Senhor está te defendendo no céu. E agora você se torna seguidor, discípulo. Agora você vai orar do jeito que Jesus ensinou e vai funcionar. Então a minha pergunta é: será que alguém aqui nesse auditório não se lembra de um dia ter dito: Senhor Jesus, eu me entrego a Ti, eu reconheço que o Senhor é o único, eu quero ser perdoado dos meus pecados, e daqui para frente eu entrego a minha vida nas Tuas mãos, porque o Senhor será o Senhor da minha vida. Se alguém não fez essa oração, mas agora está sentindo vontade de se entregar a Jesus, nesse momento, eu te convido para levantar a mão onde você está. Não vou te convidar para vir aqui à frente não, só vou convidar para você se certificar: ó, hoje eu estou decidindo. E você que está em casa, não vou te ver, mas coloca a sua mão no seu coração aí. Se você tomou essa posição: a partir de hoje eu sou uma nova criatura, porque agora Jesus não é só alguém que eu conheço melhor, é alguém que eu recebo. Amém? Então os irmãos que estão recebendo a Jesus aqui, põe a sua mão no coração também. Eu digo o coração porque aqui é o centro da decisão. Quando você põe a mão no seu coração, você está dizendo: olha, é isso que eu quero para mim, é isso que eu quero para mim. Eu me alegro com aqueles que estão colocando a sua mão no seu coração, dizendo: é Jesus que eu quero para mim. Aleluia, glória a Deus. Pai, eu peço agora que receba essas pessoas, eu peço agora que ouça a oração dessas pessoas, eu peço agora que esse primeiro momento de oração sincera, verdadeira, entregando a vida ao Senhor Jesus, seja registrado no céu, para que haja testemunha na terra e no céu, que aqui nós temos um novo nascimento, um filho de Deus, uma filha de Deus sendo gerada a partir desta decisão. Eu oro agradecendo em nome de Jesus. Amém, queridos?